Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de abril. O segundo livro que eu li este mês foi O Ratos e Homens, do John Steinbeck. Este livro aqui é da LPM Pocket, ele tem 142 páginas, ele é muito rápido de ler, tá? O John Steinbeck, ele é um escritor norte-americano que viveu 66 anos entre 1902 e 1968. E em 62 ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Eu tinha ficado curiosa com esse livro depois que eu vi um vídeo da Denise, tá linkado aqui embaixo, onde ela realizou aquela maratona literária e parece que é um livro por dia, e ela leu esse aqui. Achei interessante a história, né? Bom, o Steinbeck, ele é um escritor que nasceu na região ali de Salinas, que fica mais ou menos uns 20 quilômetros do Pacífico, e é uma área, pelo que eu li, predominantemente agrícola, e em grande parte da sua obra ele vai retratar a vida dos trabalhadores pobres ali daquela região, né? Então, e não foi diferente aqui da temática desse livrinho. Uma das coisas que eu li, porque aqui logo no começo tem uma mini biografia do autor, né, um resumo, as obras principais, e uma das coisas que se fala aqui é que nas obras dele, em grande parte também, ele tem sempre alguma referência bíblica, né? Ele faz alguma referência a alguma história da Bíblia. Então, no finalzinho aqui dessa mini biografia fala qual é a referência bíblica desse livro aqui. Até isso pode ser considerado um pouco de spoiler. Então, como eu acabei lendo esse prefácio, então eu já sabia o que ia acontecer no final dessa história. Então, para quem não quiser saber nada, é melhor não pesquisar qual é essa referência bíblica, só ao final que vai ser interessante você fazer isso, né? Bom, então assim, a história ela é relativamente simples. O livro, como eu falei, é muito fácil de se ler, não tem nenhuma complicação. Ele vai contar a história de dois amigos, o George e o Lenny. E o George e o Lenny, eles são assim diametralmente opostos, né? O George, ele tem uma força, ele é extremamente forte, né? E a inteligência dele eu diria que é inversamente proporcional à força que ele tem, né? Então ele é meio que ali oligofrênico, tem uma inteligência extremamente limitada e não tem muita consciência da força que ele tem. E o George é o extremo oposto, né? Ele é um homenzinho pequenininho, atarracado, mas ele é bastante esperto, bastante inteligente, né? Então forma-se ali entre eles uma espécie, não apenas de uma amizade, mas é uma amizade simbiótica ali, né? O George, até sem a inteligência do Lenny, ia ser difícil ele conseguir sobreviver ali naquele meio, né? Que é um meio um pouco rude ali dos trabalhadores, né? E eles vão ali trabalhar numa daquelas fazendas, né? Que eles contratavam por temporadas. E o George, principalmente o George, né? Não, o Lenny, que é o esperto. O Lenny, ele tem um sonho e o George tem o mesmo sonho, mas mais porque ele segue ali acaba seguindo o George, né? Como se fosse ali o tutor dele mesmo, né? Então é uma história muito rápida de ler. O desenrolar da história não me atraiu tanto. É o tipo da história que você lê já pensando em chegar logo ao final, porque eu acho que o final da narrativa é aquilo que importa, né? Você fica curioso realmente em saber como que vai acabar aquela situação, aquilo que eles estão vivendo, né? E eu gostei bastante do final. Bom, uma coisa que eu dei 3 estrelas nesse livro, tá? Para esse livro, como eu falei, eu achei a leitura um pouco, apesar de rápida, mas o desenrolar dela, da narrativa em si, não me chamou muita atenção. Mas a história é boa e o final é bastante interessante. Pretendo ler a obra-prima dele, que é As Vinhas da Ira. Bom, então, uma das coisas que me incomodou no livro é a forma como, pelo menos aqui nessa tradução,
foi feita porque o John Steinbeck ele quis escrever conforme o homem ali, agricultor, fala, né? Então aqui ficou a tradução aqui, por exemplo. Ele é um bom sujeito, disse Slim. A gente não precisa ser inteligente para ser bom. Às vezes eu fico achando que é bem o contrário. Se a gente pega um sujeito bem esperto, ele quase nunca é um sujeito bom de verdade. Então isso assim, por ser a narrativa toda, a história toda narrada dessa forma, acabou me incomodando um pouco. Eu não tenho dificuldade em conseguir imaginar que são trabalhadores pobres, mesmo eles usando uma linguagem aí normal, sem mudar a grafia das palavras, né? Talvez até em inglês, quem lê inglês, não sei se pode ter tido alguma dificuldade para ler, porque na tradução se procurou trazer esse linguajar aí, né? Que nunca vai ser equivalente, né? A tradução é de Ana Ban. Então 3 estrelas aí. Depois eu fui procurar a adaptação cinematográfica, né? Tem 2 adaptações cinematográficas, uma é de 1939, quer dizer 2 anos depois da publicação do livro, que é de 37, mas essa eu não consegui achar. Deixa eu anotar o nome do diretor aqui, Lewis Milestone. E acabei assistindo, consegui a de 1992, que é dirigida pelo Gary Sinise, né? Inclusive o Gary Sinise ele dirige e atua no filme, ele faz o papel do George. Para quem não sabe, o Gary, aliás, ele faz o papel do Lenny. Para quem não se lembra, ele fez o papel ali do Tenente Dan, do amigo do Forrest Gump. E quem faz o George é o John Malkovich. Então tá muito bem adaptada a história, porque como eu falei, por ser um livro muito curto, muito rápido, muito simples a história, é um livro muito fácil de ser adaptado. Então, eu não sei, eu acho que eu arrisco a dizer que eu gostei até mais do filme do que do próprio livro, tá? Não que tenha sido uma leitura ruim. Bom, é isso. Quem tiver lido o livro, quiser conversar sobre ele, quiser falar o que mais leram desse autor, o canal tá aberto aí pra gente falar sobre as leituras, tá bom? É isso e até um próximo vídeo. Tchau!